Tem uma pergunta aqui do Gilson Santos. Ele perguntou o que está errado no governo do Lula. Vai bem que eu meti uma bala de goma na boca aí. Deixa eu mastigar aqui, né? Cara, primeiro... A gente teve esse último vídeo que tá bem... Também dividiu a galera e tá bem polêmico sobre... Tá caro, não compra, né? Meio que se a gente for definir um meme, é mais ou menos isso, né, que ficou. O que você acha dessa comunicação? Não, vamos lá. Primeiro, né? Eu acho que o Lula tá governando num momento muito mais complexo do que ele governou. Com certeza. Né? Então, assim, essa crise, essa dimensão das crises que se encontram, né? Ele não teve isso nos 2 primeiros mandatos. Exatamente, a transformação do mundo, né? Essa transformação, a velocidade dessa transformação do mundo do trabalho. Então, são transformações muito grandes. 2, ele governa com a vida institucional brasileira muito mais precarizada do que a que ele governava em 2013. Olha, eu quando cheguei em Brasília em 2006, me diziam assim, doutor Ulisses sempre dizia, tá achando esse congresso ruim? Espera pra ver o próximo. E eu pensava assim, ai que papo de velho, gente, essa gente é recalcada, tá vendo? Essa gente superada. E aí... na prática, não, é o que eu te disse quando a gente não estava no ar. A última vez que eu estive no Congresso, em novembro do ano passado, de 24, eu cheguei à conclusão que se não acontecer nada, um dia vai ter um tiro lá dentro. Porque eu nunca tinha visto segurança do Congresso, orientado por presidente de comissão, bater em deputada. Nunca tinha visto. Nunca. Eu vivi muitas coisas no Congresso Nacional, vivi 2013 dentro do Congresso Nacional, entendeu? Então, assim... a maneira, né, a maneira como destruíram a vida institucional brasileira como a gente comentou lá atrás, entre 14, o não reconhecimento da vitória da Dilma pelo Aécio, né, o processo de golpe no impeachment e o mandato do Bolsonaro, esse ciclo de uma década, de 8 anos, ele é destruidor dos ritos e da política que o Lula conduziu, da forma da tratativa política que o Lula conduziu lá atrás. Então, isso é um tema importante. 3, a vulnerabilidade do executivo diante disso com o orçamento secreto. Ou seja, a capacidade que o governo tem de se relacionar com o Congresso, ela é ínfima. Porque o Congresso decidiu que manda no orçamento do país. E ó, vê bem, mesmo sendo jovem, eu sempre defendi o papel dos parlamentares na construção do orçamento. Sempre achei que o debate do orçamento no Congresso trazia uma visão que os gabinetes do Executivo não conseguiam ter, porque o presidente não conhece Pedro Osório, onde eu cresci, né? Não sabe que caiu a ponte na enchente, né? Não acompanha o drama de uma comunidade específica quando quando não tem a dimensão do volume do que tem que ter dimensão para ser nacional, mas tem dimensão para a vida daquelas famílias, daquela comunidade. Então eu sempre achei que o Congresso tinha um papel de representatividade do todo, né? E não de parte, como é quem ganha a eleição do Executivo. Mas não é isso que está acontecendo, né? Aconteceu a tomada de assalto do orçamento. Então tem muitas coisas que fazem com que esse governo seja muito mais difícil que outro mundo e a relação institucional. Ao mesmo tempo, eu acho que tem áreas que nós mandávamos muito bem, que nós também estamos, digamos, ainda observando com atenção. A questão internacional é uma delas. Então nós tivemos, sobretudo nos governos Lula, com o Celso Amorim, com o nosso ex-chanceler, um momento de um protagonismo muito grande do Brasil no mundo em crise. Também tinha a guerra do Iraque, também tinha o conflito dos Estados Unidos com o Irã, né? Também era um momento ali de redefinição, era o prenúncio das crises que a gente vive hoje. O protagonismo do Brasil, na minha concepção, pode ser muito maior agora, né? Por quê? Porque nós vivemos um mundo com guerras mais cruéis. O que a gente está vivendo na região do Oriente Médio não está no gibi, né? O anúncio do Trump, por exemplo, é um pouco a prova disso, né? Com o protagonismo... Falando em relação à faixa de Gaza. Com o protagonismo da China, né? Com todas as idiosincrasias desse protagonismo. A China, o Elias veio aqui recentemente, não vou ser eu que vou falar de China, né? Mas assim, a China... Eu lembro a primeira vez que eu fui lá, em 2006, que um dirigente chinês me disse: a China se desenvolve na paz. Ou seja, a China não quer um mundo em guerra. Não é, né? Não é vantajoso. Não é vantajoso para o povo chinês. Sim. E o governo chinês está preocupado com o povo chinês. A China quer se desenvolver, acabar com a fome no seu território, resolver os seus problemas, né? Mas a China está preparada para a guerra, né? Então, assim, nesse mundo, o papel
do Brasil, da tradição e de uma liderança que é a maior liderança popular do mundo, que é o Lula, é muito grande, né? Acho que nós ainda estamos, digamos, com menos intensidade, né, do que poderíamos ter, porque não é pouca coisa o que acontece na agenda internacional. Da mesma forma, eu acho que aí não é o governo, é o nosso campo, né? O governo é o espaço que vai... são pessoas, não é só o Lula, tem um monte de ministro, ministra, etc. Qual é o nosso debate sobre a transformação do mundo do trabalho? O que a gente entende? O que a gente escuta sobre isso? Será que a gente ainda acha que o ideal da maior parte do povo brasileiro é um determinado tipo de relação de trabalho específica? Por que a gente tem tanta dificuldade de compreender a razão pela qual os trabalhadores querem ser empreendedores, para usar uma palavra da moda? Né? Será que isso tem a ver com o que a gente defende? O mundo do trabalho ele é tão horrível, a exploração é tão elevada, as pessoas trabalham pouco, tanto, e ganham tão pouco, que ninguém quer ser submetido a isso. Uma mulher que tem filho, ela precisa, não é nem querer, nem vamos botar no campo do querer, ela precisa pegar a criança na escola. E a escola acaba às 5:30 da tarde. E a jornada da CLT acaba às 6:30. Tem um problema. Houston, we have a problem. Todas as mulheres do Brasil têm esse mesmo problema. Não é uma coisa assim, identitária. É um problema de todas as trabalhadoras do nosso país. Ela vai olhar, ela quer ser empreendedora, não é que ela quer. É o caminho dela. É o caminho que tem como ela ter para combinar a realidade concreta. A realidade ela não é o sonho da gente, ela é o que acontece no cotidiano. Então, assim, acho que tudo isso junto fazem parte dos nossos problemas. Agora, eu não subestimo, Vilela, o que é a destruição que o Lula recebeu o Brasil. Entende? A gente tinha um ministro da Fazenda, que era da Economia, eu acho, no tempo, deram esse nome para ele, que não sabia que o orçamento se fazia no final de ano. Esse era o Paulo Guedes. E ainda tem alguém que pode elogiar uma anta. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus, como é que o cara foi ministro da Economia, ele não sabia o calendário, não é que ele não sabia fazer o orçamento, nem sonhava que ele soubesse fazer a peça orçamentária. Ele não sabia quando, no calendário, o calendário tem só 12 meses, ele tinha pelo menos uma chance em 12, 10%, é bastante, né? E tinha quase 10% de chance de acertar o mês, chutando, né? Vou chegar ali, vamos chutar. E não sabia quando o Congresso Nacional debatia o orçamento, é uma anta. Né? Um dinossauro, não gostavam de chamar os comunistas de dinossauro? Um dinossauro, apegado à escola de Chicago, que na década de 70 destruiu o Chile e deu golpe no Pinochet, isso aí. 70, dos anos 70, eles falavam que a minha ideia era pré-histórica, eles idolatram um cara que não sabia quando fazia o orçamento e que, com umas ideias dos anos, né, superadas historicamente. Então, a destruição foi imensa. A gente está falando de um governo, a gente, sabe o que aconteceu? A barbárie foi tão grande que a gente, para sobreviver, foi esquecendo, foi arquivando mentalmente, senão a gente não conseguia sobreviver. Sabe? É tipo passar o dia pensando na morte. O ser humano não pensa na morte o dia inteiro, porque senão não vai viver, né? Cara, a gente teve um governo que não conseguiu mandar oxigênio para a região amazônica durante a pandemia. A gente teve um presidente que disse que se tomasse vacina virava jacaré. Ele não falou fazendo piada. Ele falou querendo dizer do que poderia acontecer de mutação genética com as pessoas com a vacina. A gente teve a volta de doenças nas crianças por falta de vacinação no Sistema Único de Saúde. Foi isso que aconteceu. Então, o cara também, né, o cara, no caso, o presidente Lula, recebeu o governo, recebeu o país destroçado por 4 anos. Gente, eu fui colega do Bolsonaro. Né? E aí? Por uma pessoa incapaz